Fala, lendários! Estamos aí começando mais uma Big Aula. Ó. Bon Jovi! É isso aí, meu pessoal. Isso aí, meus lendários. Bora começar com Bon Jovi. E, obviamente, devido a direitos autorais, eu vou estar parando a música aí pro YouTube não me castigar, né? Provavelmente vai estar começando uma outra música aqui de fundo, que é aquela que o YouTube permite. Mas é isso, né? Fazer o quê? A gente tem que seguir a regra de forma correta. Olha, eu já comecei na aula, era pra começar nessa. Ah, tá valendo, tudo pode, tudo faz errado mesmo, e fazer o quê? A vida é assim mesmo, nada é perfeito, ninguém dá conta de ser perfeito e pronto. Mas e aí, como é que vocês estão, né, meus lendários? Você cumpriu aquela atividade da última aula que eu pedi? E aí, conseguiu criar a prioridade, né? Conseguiu colocar aí em prática, né? Pelo menos visualizar aí o 80-20 aí das suas atividades, prioridades que você tem aí, né? Conseguiu realizar pelo menos uma atividade por semana? Então, hoje a gente vai seguir essa estrada, né? Essa estrada de organização, e eu quero passar uma técnica que, cara, quando eu descobri essa técnica foi muito, mas sim, foi um diferencial mesmo, e eu vou explicar pra vocês por que foi esse diferencial. Porque acaba que na hora de fazer as atividades eu me perdia muito, desfocava rápido, né? Não tinha o foco certinho naquilo que eu estava fazendo. E isso me ajudou bastante a manter o foco, a poder concentrar e me sentir mais produtivo em sentir que a coisa saiu, né? A coisa desenrolou, andou, fiz o que tinha que fazer, enfim. Então essa técnica também é para ajudar. Uma complementação, né, da técnica 80-20, para você fazer o seguinte, para você justamente conseguir focar mais, né, ter mais um pouco de foco aí nas suas atividades, né, quando você for realizar, seja ela assistir uma aula, seja ela estudar, seja qualquer coisa que você precise tirar um tempo, focar para poder fazer aquela tarefa e depois você ficar tranquilo de boa, né, porque a gente sabe tanto que é difícil sentar na cadeira e abrir um computador, abrir um livro e tentar estudar, e o WhatsApp não para, alguém chamando na porta, enfim, fica aquela coisa e toda hora você fica se perdendo, né? E por que isso é importante? Você vai ver mais à frente. Então vamos pro nosso módulo aula, né? Que eu já tinha começado com esse. E o que eu vou falar pra você hoje? A gente vai falar sobre a técnica. Técnica. Prometo que ainda eu vou melhorar nesse negócio aqui. Pomodoro. Não sei se você já ouviu, provavelmente sim, provavelmente não, mas quem sabe talvez você já ouviu falar dessa técnica, né? A técnica de Pomodoro, né? E a gente vai destrinchar um pouco mais sobre essa técnica, quanto ela é importante, o quanto ela é bom, né? E ela acontece uma coisa que eu acho muito bacana, né? Vou explicar aqui mais ou menos pra vocês. É o seguinte, quando a gente senta pra fazer alguma coisa, a gente tem um tanto de energia, né? Então, você senta com energia pra focar, pra fazer aquilo ali, né? E aí você tem lá a sua atividade, né? Vamos dizer que isso aqui é uma bateria, tá, gente? Sei lá, positivo e negativo. Isso aqui é uma bateria, tá? Aí você tem energia, né? Aí o que acontece? Aí você vai lá, né? Começou lá, sei lá, ler o livro, né? Eu não sei desenhar livro, mas vamos dizer que tá aqui, né? Você começou a ler o livro, a concentrar. Aí no meio disso, né, você tá lá desempenhando a sua energia aqui, né? E aí, o que acontece? Acontece que alguém te chama. Pá, caramba, alguém chama, ou sai aquela notificação ali no celular, ou qualquer outra coisa. O que acontece? Você se distrai, né? Aí o que a sua energia faz? Ela, ó, você perde o foco, você vai, e aí pra você voltar pro seu foco, você, ó, gasta mais um tanto de energia aí, né? Gasta um tanto de energia, o que acontece? Agora você tem menos energia para poder focar na atividade, né? Agora você tem uma nova quantidade de energia para você focar, né? E aí, quando você começa a focar de novo, tira uns 5, 10 minutos que você tá conseguindo ler, que você tá prestando atenção, né? E aí, o que acontece? Uma interrupção, né? E essa interrupção faz o quê? Você perdeu mais energia. E aí, agora, o que aconteceu? Você já perdeu a sua energia. E agora você tem que começar tudo de novo de onde parou, só que com menos energia. E aí, daqui mais 10, 15 minutos, você começou a ler de novo. Opa, apareceu um negocinho ali no celular. O que acontece? Você perde, né, mais energia e atenção.
E aí, acaba que você já tem tanto pouca energia, você já tá tão cansado, né, que você já não tem mais motivação, você já não tem mais vontade de sentar e continuar lendo o livro, né? Provavelmente você pode ter perdido essa motivação aí, essa energia, com lendo a notificação, olhando ali uma coisa do Instagram, aí você já não tem mais essa vontade, e o que acontece? Você simplesmente desiste, fala, não, vou dar um tempo, depois eu volto. E aí esse volta, nunca volta. Então, você às vezes conseguiu ler uns 2 parágrafos só. Então no começo, às vezes, seu objetivo, você acordou mais animado, ou você chegou mais cedo aí da faculdade, você tá mais animado, seu objetivo era ler umas 2 páginas, por exemplo, e você acabou não conseguindo ler 2 parágrafos porque as interrupções vai te atrapalhando, né? E toda vez que você tira sua mente, porque funciona mais ou menos assim, ó. A nossa atenção, isso aqui eu aprendi com o Jerônimo Temel, essa analogia, né? A nossa atenção é isso aqui, é como se fosse um prato, né? Então você tá com a sua energia, você concentrou o quê? Você concentrou que o livro seria a sua atenção. Aí você focou aqui, ó, todo o livro aqui como a sua atenção, né? Tá tudo aqui, ó. Toda a sua energia, sua atenção tá aqui. Aí acontece uma interrupção. O que acontece nessa interrupção? Não existe sobreposição de atenção. Ou seja, alguém te mandou um WhatsApp, alguma coisa, o que você fez? Né? Vou colocar aqui que é o WhatsApp. Mandou uma mensagem, o que você fez? Você tirou essa atenção, né? Então você tirou essa atenção aqui do seu prato. E agora, quem que preencheu sua atenção naquele momento foi o WhatsApp. Aí você respondeu sua mensagem, o que você queria, né? Beleza. Agora, para você voltar, né, do estado que você estava para o estado de novo, para sua atenção no livro, o que vai acontecer? Vai consumir energia, entendeu? Então você tem um gasto de energia simplesmente porque você tirou a sua atenção, né? Você transferiu sua atenção numa coisa que era para ser sua, que você tinha proposto, por uma coisa que às vezes não tinha a mínima intenção por isso. Então, o que a técnica de Pomodoro ensina? Ela ensina justamente isso, a você conseguir manter aqui, ó, um tempo mais focado naquilo que você quer, e depois que você manteve esse tempo, aí sim você vai poder vir aqui, ó, por exemplo, trocar esse foco, vir pro WhatsApp, que é um momento que você vai descansar. Nesse momento que você sai, você terminou o seu foco, você tá saindo, na verdade, isso aqui funciona como se fosse um carregador, né? Você tá saindo de um lado e indo pro outro, é como se fosse um carregador que você tem aqui, né? Pra sua energia. E aí, o que isso aqui tá fazendo? Tá preenchendo de novo as suas baterias para você voltar novamente, quando você já passou um certo tempo, você voltar de novo a sua atenção pro livro e conseguir manter uma atenção mais focada no livro e fazendo aquilo que você quer fazer, tá? Então, basicamente é isso. Basicamente a nossa vida toda, nosso corpo, ele é energia, né? Ele tem gasto para tudo, até para mim levantar essa mão, para mim, né? mim não ser índio, para eu levantar esse braço, essa mão, né? Movimentar meus dedos, tudo isso é energia. Então, a nossa mente também trabalha com energia, nossa mente também trabalha com essa carga. Então, essas mudanças de via neuronal, né, demanda energia. E toda vez que você muda sua atenção para uma coisa, você muda sua via neuronal do que você estava fazendo. E toda vez que você muda esse trajeto, você demanda e gasta energia, beleza? Então a técnica Pomodoro é isso. Basicamente ela vai te ajudar a você ficar esse tempo aqui, um tempo importante aí, focado, né, pra fazer sua atividade. Claro que existem outras técnicas, tá? Aqui eu tô trazendo uma técnica que é, na minha opinião, a mais simples, a melhor que dá pra você fazer, e lógico que você também vai pegar essa técnica, ela não é certinha assim, mas você vai pegar ela e vai trabalhar aí conforme a sua demanda, o seu dia a dia, beleza? Então vamos começar por esse cara, né? Quem que é esse cara? É o Francesco Cirillo. E quem que é esse cara, Francesco Cirillo? É o cara que criou a técnica Pomodoro. E se você não sabe, Pomodoro é esse aqui, ó. Isso é um Pomodoro. Pomodoro acho que é não sei se é do italiano ou do latim, mas significa tomate, tá? Eu acho que é italiano. Pomodoro é tomate, tá? E por que ele batizou essa técnica, né, de tomate? O que isso tem a ver? Porque justamente isso aqui, ó. E quando ele tava na faculdade, o Francesco, né? Ele tava na faculdade, então ele começou a utilizar esse timezinho aqui, ó. Você vê que ele tem... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tem aqui, ó, o tempozinho, ó. É um time... Opa, eu estraguei. Ele é um timezinho de... É um time de cozinha, né? Que antigamente as senhoras que ia trabalhar na cozinha tinha que ter o tempo de assar essas coisas. E você observa que ele vem até aqui, ó, até 25 minutos. Então elas giravam esse time em 25 minutos, né? E aí quando o time chegava a zero, né? Esse tomatinho girava, virava zero, ele apitava. Aí ela sabia que estava pronto. E Pomodoro, esse carinha, começou a usar esse time aqui na forma de você estudar na faculdade, né? Então ele girava esse negocinho. E aí ele ia começar a estudar, né? Então ele girava e ficava 25 minutos focado. E focado mesmo, ele parava e pum,
focava mesmo naquilo que ele queria, né? Ficava 25 minutos. Depois de 25 minutos, o que ele fazia? Depois dos 25 minutos, ele tirava um tempo X. Pra quê? Pra fazer outra coisa, pra tomar um café, pra descansar, né? Cara, esse negócio deu tão certo, né? Que ele falou assim, gente, eu acho que eu tive uma ideia, eu acho que eu descobri um negócio de foco aqui, ó. Né? E aí ele elaborou o método Pomodoro, que é o que a gente vai falar, né? E depois que ele lançou esse método, conversou com outras pessoas utilizaram esse método, curtiu, o que ele fez? Ele lançou o seu livro em 1992. A técnica de Pomodoro, né? E aí ele fala justamente como que você é um sistema, como que você consegue aí trabalhar, manter o foco, ter produtividade com a técnica de tempo, né? E é basicamente isso a história do grande Pomodoro, o Pomodorozinho. E como que é esse método, né? E agora a gente vai lá para o método. O método funciona assim, né? Primeiro você precisa de um contador, né? Um contador regressivo, né? Vou colocar de preto. Contador. Eu vou fazer o meu tomatinho aqui. Horrível. Então você precisa do contador. Você vai precisar do quê? Da sua lista de tarefas. Né? Então você vai precisar de uma listazinha de tarefas que você vai fazer. E aí você vai precisar também do quê? Do quê? Adivinha do quê? Do quê? Do quê? Vai precisar ter ação. Só isso. Bruno, só isso? É, só isso. Basicamente, é isso aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Primeiro você vai criar a sua lista, né? Primeiro você já tem um contador aí. E essa parte do contador é bom porque existe na internet. Então se você for pesquisar aí, ó, tem vários contadores Pomodoros aí. Inclusive eu usava... Nem sei mais escrever internet. Internet. Nossa, esse aqui tá horrível. Eu preciso trocar isso aqui, ó. Eu comprei no Shopee. Olha só a história. Eu comprei no Shopee porque eu achava que essa ponta ia funcionar. E aí o que acontece? Não funciona. Ai, que alegria. Aí só funciona esse lado que é mais borrachudo aqui, ó. E aí o que aconteceu? Esse lado mais borrachudo, eu tenho uma outra caneta que também tem essa mesma coisa aqui, ó. Já tem uma caneta que já tem essa parada. Então eu não precisava de outro. Lógico que esse aqui é menor, né? Mas aí, ó. Olha que porcaria. Aí eu pedi reembolso e tal, mas eu vou ter que comprar uma caneta. Eu quero comprar caneta com bico fino, porque aí dá pra me escrever mais bonitinho. Essa daqui, ó, quando você vai passando, ela gruda, ela aí, tá vendo? Ela, não sei se dá pra você, dá pra ver, mas aí, ó, ela vira, ó, movimenta, essa borracha não fica fixa aqui. Não sei se deu pra ver, mas é isso aí. Esse aí é meu drama. Então, contador você tem na internet, você baixa aí, não precisa baixar não, abre o aplicativo no site. Se eu não me engano, existe o Pomodoro Time, técnica Pomodoro, contador Pomodoro, tem site brasileiro aí, tá? Inclusive fala até o que eu tô falando. Acho que tem, vou deixar na descrição, né, as fontes, né, que eu trouxe dessa aula. E aí, lá vou deixar um link aí do Pomodoro da internet, tá? O contadorzinho pra vocês entrarem, beleza? A lista de tarefas, né? E aí, aqui, ó, essa lista de tarefas, o que vai acontecer? É mais ou menos aquilo que a gente usou da última aula. Lembra que eu te falei da técnica de Pareto, que é o 80-20? Lembra? Então é basicamente isso. Então se você vai fazer, por exemplo, você já vai pegar a sua lista hoje, né? O que você tem que fazer? Você vai colocar lá que é sua prioridade 1, 2, que é sua prioridade 2, 3, que é sua prioridade 3, 4, que é sua prioridade 4, né? O que muda aqui na outra técnica, né? Na 80-20. Agora aqui, eu vou encaixar aqui, vamos fazer aqui a lista. Na sua lista agora você vai ter um negocinho aqui do lado que é o time, né? O tempo. Quanto tempo você acha que você gasta para fazer essa atividade, né? Não, aqui eu gasto 2 horas. Puxa, horrível, tá? Aqui não, aqui eu gasto 1 hora para fazer esse negócio aqui. Não, aqui eu gasto 5 horas. Atividade gigantesca, 5 horas. Não, aqui eu gasto 1 hora também para fazer essa atividade aqui, né? Então você passa a estipular mais ou menos o tempo aí que você gasta em cada atividade. Ah, Bruno, mas eu não sei quanto tempo que eu gasto, nunca fiz essa atividade. Cara, é mais ou menos, né? É só para você ter uma noção aí, se aquela atividade você vai conseguir fazer no dia. Por exemplo, vamos dizer que você chegou à noite, você fez a atividade 1, conseguiu fazer a atividade 2, beleza? Pô, você chegou à noite, era, sei lá, umas 8 horas da noite. Sua atividade 3, cara, vai te gastar 5 horas pra você fazer.
Não dá. Você chegou às 8, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa, você não comeu fora, vai comer alguma coisa. Quando você sentar, você vai sentar ali umas 8h30, 9 da noite. 9, 10, 11, 12, 1, 2. Você vai ficar até 2 da manhã pra fazer essa atividade? Provavelmente não, a não ser que seja uma coisa extremamente urgente, que não dá pra deixar pra outro dia. Então você tendo mais ou menos a ideia, você sabe, cara, não dá pra mim fazer essa atividade. Em vez de eu fazer a atividade 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a atividade 4, né? Eu vou fazer essa atividade 4 aqui, hoje, que ela gasta 1 hora, e a atividade 3 eu vou fazer o quê? Eu deixar para amanhã. Beleza. Agora, lembra que se fosse uma atividade extremamente importante, ela não teria na 3, né? Ela não daria prioridade 3, ela daria prioridade 1, tá? E provavelmente no outro dia, na manhã, ela vai ser o quê? Prioridade 1. Acho que dá pra enxergar, né? Mas eu coloco aqui embaixo, prioridade 1, né? Esse trial é porque eu não eu não comprei, é tipo um servidor que eu uso para tentar transmitir aqui do meu tablet pro meu computador, né? E aí eu tô na fase trial e provavelmente eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer para transmitir, porque já acabou meu tempo, é só 30 dias, né, de trial, depois eu tenho que pagar, né? E eu vou ver se eu vou pagar esse servidor, né? Ou se eu vou inventar e descobrir uma outra forma de transmitir aí, como fazer essa conexão de transmissão do meu tablet, que é Mac, né? iOS, o servidor, para um Windows, que é o meu computador, né? Que aí eu consigo fazer gravar as aulas. Mas enfim, vamos continuar. Então é isso, entendeu? Você precisa ter mais ou menos a estipulação aí de horas aí das suas tarefas, tá? E aí, como eu disse, você vai pegar a ação. Eu tô com... Então aí, sabendo, você vai fazer a ação, que é fazer essa atividade aqui, por exemplo, tá? Que é 1 hora, tá? Eu trouxe aqui só um exemplo mesmo, aí ó. Então você vai fazer, tá, lógico que isso aí tá em outra língua, mas é fazer essa lista, tá? Provavelmente você vai fazer essa lista baseado nas prioridades, então isso aqui é prioridade 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3, né? Você já tem mais ou menos o tempo aqui estipulado, nossa, ficou uma bosta. O tempo aqui estipulado, né? E aí você vai executar essa atividade. Como é que você vai executar essa atividade? Então, mais ou menos, deixa eu ver aqui, spoiler! Não, mas é só pra mim saber que eu quero a outra que eu não lembrava. Tá, então, mais ou menos, o que você vai fazer aí, né? Você vai ter aí seu... Lembra que o Pomodoro, ele usava aquele timerzinho dele? Ixi, ficou muito feio. Vamos colocar aqui. Pessoa que quer inventar, né? Dar nisso. Então, ele tem lá o Pomodorozinho dele, e eu falei sobre a marquinha que era importante lá, dos 25, do outro, do tempinho dele, é justamente para isso, porque ele baseou, né, o método dele nisso. Então você vai pegar a primeira atividade aqui, sua primeira atividade, prioridade 1, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai colocar o time, né, time rodando, tic-tac, então ele tá rodando, então você vai ficar focado, sem distração, sem nada, desliga o celular, faz tudo, você vai ficar apenas 25 minutos. Ué, mas gente. 25 minutos focado nessa atividade. Beleza? Depois de você ficar 25 minutos focado nessa atividade, você vai fazer o quê? Vai fazer uma pausa de 5 minutos. Ah, Bruno, por que 25 minutos? Porque ele estipulou isso, é a regra dele, porque ele baseou no timezinho dele lá, que era de 25 minutos, tá? E pra ele deu certo, ele continuou nisso, beleza? Depois de você fazer 5 minutos de pausa, o que você vai fazer? Você vai voltar mais 25 minutos de atividade. E mais 5 de pausa. Então você focou mais 25, mais 5 de pausa. Depois, mais 25 minutos de atividade. Depois, mais 5 minutos de pausa. E por último, mais 25 minutos de atividade. Só que agora você vai ter em torno de 15 a 30 minutos de pausa. Então, como é que funciona? É basicamente um ciclo, né? Você vai ter o quê? 2 horas de foco total, né? Então você vai ter aí 2 horas de foco total. E você vai ter aí mais ou menos de 30 a 45 minutos de pausa. Somando tudo, tá, gente? Isso aí, 25 minutos de pausa. Então o objetivo é mais ou menos isso. Você vai, em vez de você ficar 2 horas, se sentar e ficar 1 hora, 2 horas seguido, né, com aquele foco, tentando focar, né, e tendo as distrações e vai perdendo a tua energia, você vai fazer 25, você vai quebrar essas 2 horas em 25 minutos, né, sendo entre esses 25, né, pausas de 5 minutos, e depois você vai ter uma pausa maior aí de 15 a 30 minutos, tá? Então nesses 5 minutos de pausa, por exemplo,
É um momento que você, por exemplo, pode usar ali para olhar um WhatsApp, né? Responder um WhatsApp, responder um e-mail, olhar um Instagram. São 5 minutos teu, que você pode fazer o que você quiser. Vai beber uma água, vai no banheiro, fazer um xixi, enfim. Qualquer coisa que você quiser, né? E a mesma coisa, esses de 15 a 30 minutos aqui de pausa. Aí você pode, sei lá, ir em qualquer outro lugar, vai dar uma capeada, fazer alguma coisa aí que você pode fazer em 30 minutos, beleza? Então, o grande objetivo dele, do Pomodoro, que ele fez, deu certo, ele teve várias concentrações, foi isso, mantendo essa chave aí de 25, 4 vezes, né? Tô dando um total de 2 horas de foco, tendo produtividade verdadeiramente, e 30 a 45 minutos de pausa intercalados em 3 pausas de 5 minutos e uma de 30 minutos. Isso aqui é basicamente o que eu trouxe aqui, beleza? Então são, aí ó, aqui ele traz pra gente, ó, aí ele já puxa aqui 15 minutos de descanso, né? Mas você começa aqui 20 minutos focado, aí beleza, faz 5 minutos de pausa, depois mais 25 minutos focado, depois o que? Mais 5 minutos de pausa, mais 25, mais 5, por último os últimos 25, e aí depois você tem uma pausa aí de 15 minutos. Ah, Bruno, mas assim, eu não acho 25 muito pouco, porque 25 é no momento que eu estou começando a concentrar, né? Não teria como ser maior? Sim, teria como ser maior, né? Igual eu tô te falando, ele trouxe 25 minutos porque aquele timezinho lá que ele tinha, que dava 25 minutos, ele viu que dava certo, passou isso para outras pessoas, né? Foi validar a técnica dele, a metodologia dele, com outras pessoas também validou, então ele teve uma média aí de 25 minutos. Agora eu não estou lembrado se tem uma pesquisa científica por trás disso, não lembro mais, há muito tempo que eu li esse livro dele, não lembro agora de cabeça. Para fazer essa aula, vou ser sincero que eu não pesquisei a fundo esse sentido, né? Eu só quis mais fazer uma coisa mais rápida aqui para trazer aí a metodologia que ele traz, tá bom? Então não sei se tem uma base científica. Hoje, o que eu faço? Eu, Bruno, eu não uso 25 minutos. Para mim também eu sinto que eu não serve muito assim, esses 25 minutos. O que eu faço? Eu uso, em média, de 30 a 45 minutos. Então, basicamente é isso, de 30 a 45 minutos, né? Vai depender muito da atividade que eu tenho que fazer. Às vezes é uma atividade mais importante, que eu preciso um pouco mais de foco, né? Eu preciso ficar mais tempo concentrado. Se eu vejo, opa, não, isso aqui eu tenho que ficar mais tempo concentrado, então eu uso aí em torno de 30 a 45 minutos, né? Até 50 minutos dá, viu? 50 minutos dá pra manter focado. Acima de 50 minutos eu acho que é mais difícil, tá? Então eu uso 45 minutos, pauso 5, mais 45, pauso 5, então eu somo esses, por exemplo, 45 minutos 4 vezes, né? Que vai dar 1h30, mais 1h30 vai dar 3 horas. Então, dependendo da atividade, eu fico 3 horas focado e mantenho essas pausas de 5, né? Mantenho essas pausas de 5 e aqui eu faço... Eita! E aqui eu faço 30 minutos em vez de 15 de descanso, né? Até fazer uma próxima atividade, tá? Então, eu faço cada ciclo desse aqui, você lembra da lista, né? Você tem 3 coisas aqui, né? Que você vai fazendo. Então, basicamente, eu faço um ciclo desse para cada atividade. Opa! Atividade. Então eu faço um ciclo desse aqui para cada atividade. Então se eu tenho 3 atividades, eu faço um ciclo aí, por exemplo, de 3 horas. Provavelmente eu devo terminar essa atividade em 3 horas, né? Se for mais ou menos dentro do meu tempo estipulado, né? Se não for, se a minha atividade não termina aí num período de 3 horas, se ela é um pouco mais longa, então eu faço uma pausa, eu faço essa atividade, dou uma pausa aí, inicio uma outra atividade que eu tenho que fazer, né? Anota onde é que eu parei, né? Mais ou menos, quantos por cento que eu fiz, mais ou menos só pra mim quando eu voltar eu não esquecer, tá? Aí eu faço uma outra atividade, né? E depois, qualquer coisa, eu volto pra essa atividade pra finalizar. Vamos dizer que a atividade tem 4 horas, e aí eu fiz 3 horas de atividade, e aí vou lá, faço uma outra atividade pra não ocupar, a não ser que seja extremamente importante aquela atividade, pra não ocupar todo o meu tempo, né? Então eu vou lá e volto e faço uma outra atividade pra dar um descanso no cérebro, focar em outras coisas, pra depois voltar nessa atividade aí pra mais 1 hora. Eita, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas eu não sei. Enfim. Quais são aí os resultados, né? Então, a gente consegue listar aí, através da técnica Pomodoro, né? Vou colocar aqui. O que você tá enchendo o saco? Me deixa eu gravar minha aula. É a caixinha de som aqui, peraí. Tá ficando escuro, né? Enfim, vamos embora. Pra gente terminar essa aula. Então, quais são os resultados? Os resultados que você vai acabar adquirindo com a técnica aí. Primeiramente, né? Você vai ter uma forma, um método aí de gestão. Você vai começar a ter gestão de tempo e tarefa. Nossa, que horrível. Você entendeu? Você vai começar a ter uma gestão de tempo e tarefa. Então você vai começar a aprender a gerir aí o seu tempo, né? O seu tempo, a sua tarefa. Você
Segundo, né? Você vai aprender o quê? Você vai aprender o tempo. Vai começar a ver mais ou menos quanto tempo que você gasta nas suas tarefas, independente de tarefas. Se essa ficou horrível. Então você vai começar a observar aí, pô, quanto tempo que eu gasto na tarefa, você vai começar a basear aí, né? Isso é importante. Pra você não simplesmente sentar e tentar fazer uma tarefa aí que às vezes não cabe, né? Não tem esse tempo aí que você deveria fazer, beleza? Outra coisa que você vai aprender também, porque quando você começar, né, porque você tá querendo focar, você vai começar a observar muitas coisas que te distrai aí. Então você vai começar a observar o que te distrai. Opa, eu fiz um quê? O que te distrai. Então você vai começar a prestar atenção nas distrações. Então, observando aí o que te distrai, né, você vai começar a ver como que você pode afastar, né, essas coisas que te distraem para você começar a ter foco aí nas suas atividades, tá? E outra coisa que é importante também, vontade de espirrar. Você vai observar também o que te interrompe, né? Por exemplo, você tá em casa sentado, você sentou pra estudar, aí você começa a focar aí, às vezes você desligou o celular, aí sua mãe grita: Bruno, você fez isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí você tem que parar tudo pra responder: não, mãe, ou sim, mãe, já fiz. Então, por exemplo, você senta aí, chega o seu pai falando: meu filho, eu tô com uma dor nas costas, o que pode ser? Entendeu? Então, às vezes, são situações extras que te distraem. Aí você fala: não vou estudar em casa porque eu não consigo focar. Vou lá pra biblioteca da faculdade. Aí você chega na biblioteca, começa a estudar, aí chega um colega seu, senta com você, conversa e tal, te distrai, perde seu foco. Aí você vai tentar estudar de novo, chega outro colega, e você perde seu foco de novo, entendeu? Então você começa a prestar atenção, não só o que te distrai, mas aquilo também que te interrompe, né? Então isso você consegue organizar, por exemplo, um melhor local de estudo, você consegue, por exemplo, evitar o celular, né? Então, assim, você consegue, pelos resultados do Pomodoro, você começa a observar todos esses fatores aqui. E são fatores importantes para você saber lidar com eles, para você ter foco e mais tempo de estudo aí, tá? E falando nesse último item aí, né, que é mais importante, né, nos resultados, você também vai poder, né, avaliar aí quais são as coisas que tá te interrompendo, né, as coisas que não estão te deixando você ter mais resultados, né? O que você não está deixando você gerenciar o seu tempo. Então, queria trazer para você algumas perguntas que você deve analisar aí se você está conseguindo gerenciar o seu tempo ou não, né? Para você ter uma boa produtividade, né? E são 5 perguntas que eu deixo para você aí, né? Vou fazer para você ter mais reflexão aí sobre a técnica. Então, primeiro é o que? Se você estuda até ficar cansado, ou você faz intervalos com frequência. Então tem gente que senta que vai estudando até cochilar em cima do livro, né? Então essa é a primeira pergunta, né? Você estuda até ficar cansado, ou você já fazia intervalos? Colocar intervir intervalos, né? Então isso é um bom começo para você refletir. Porque se você estuda até ficar cansado, você está fazendo a coisa errada, porque o seu cérebro, a gente sabe que a gente tem um tempo de atenção, 30 minutos, se eu não me engano, 30 a 1 hora, dependendo, e depois disso a gente não consegue, o cérebro não consegue parar mais raciocinar. Então você precisa fazer um intervalo. Então por isso do método Pomodoro, né? Que você consegue ali 25 minutos para começo, né? Eu acho esse tempo extremamente importante, né? Não queira passar disso, dê os 25 minutos, para 5 minutos. Vai dar uma respirada e depois volta, para você oxigenar mais o seu cérebro, para você conseguir repor as energias, tá? Pra você conseguir aí voltar, quando você voltar a ser focado, né, focar na atividade, você conseguir focar com força total, beleza? Segundo, quando você vai fazer alguma coisa, né, você faz uma lista de suas atividades, ou você tenta aí lembrar de cabeça. Vou colocar lembrar de cabeça. Porque isso também é um problema, se você não faz uma lista, né, você vai fazendo conforme aquilo que você vai lembrando, provavelmente você vai chegar naquilo desde a aula anterior, que não saber aquilo que é prioridade e que não é prioridade, que aquilo que a atividade mais importante aí do seu dia, que vai te render 80% dos resultados, com as outras atividades que mais que você vai fazer, você vai cansar e não vai te dar resultado, né? Então é extremamente importante você fazer o quê? Você fazer uma lista para você ver, tá?
Terceiro você sabe, né? Você consegue identificar as causas que te distraem. Para você conseguir evitar aí essas coisas que te distraem, né? Outra coisa, quando você vai fazer uma atividade, isso aqui já é 4, né? Se você tem noção, se você consegue ver aí o tempo dessa atividade. Isso é extremamente importante. Você sempre saber mais ou menos o tempo que você vai gastar em cada atividade. Claro que você não vai saber aí de cabeça a primeira vez, mas com o tempo você vai pegando aí, vai adivinhando e vai tendo uma melhor percepção qual que é o tempo aí da atividade. E 5, isso aqui não é só saber, mas se você não corre quando você vai fazer alguma coisa, contra o relógio. Vou desenhar um relógio aqui. Nossa, eu sou muito bom, hein? Que orgulho. Então, será que você não tá fazendo as coisas correndo contra o relógio? Né? Quer dizer, se você tá deixando as coisas tudo pra última hora, tudo pra urgência, né? Ou seja, você vai postergando, deixando pra frente, quando você vê, você tem que fazer aquilo ali, e aí você vai ter que fazer, por exemplo, igual eu dei o exemplo passado aqui, uma atividade de 5 horas, você vai ter que ficar até 2 da manhã pra fazer essa atividade, porque não tem mais tempo pra fazer, você não pode passar pro outro dia, né? Então, se você observar isso, provavelmente você não está tendo uma boa gestão aí das suas atividades, tá? Você não tá conseguindo gerir bem o seu tempo, e isso aqui você não tá sendo produtivo. Que eu acho que é o mais importante aqui, é você se sentir produtivo, você focar o seu tempo em fazer aquelas coisas certas no momento que dá pra fazer, sem tendo um resultado exponencial, né, sem ficar se cobrando depois, né, com a sensação de cobrando depois que não fez, ou que deveria ter feito, ou que fez mal feito, né, e no final você se sentir bem, você se sentir produtivo, você falar, cara, hoje meu dia rendeu, hoje eu fiz tanta coisa que eu queria fazer, né, que deu tudo certo, eu consegui fazer, por mais que eu não fiz 100% das coisas, mas aquela atividade que eu precisava fazer, que precisava dar o resultado, eu consegui fazer. Tá certo? Então isso é extremamente importante, tá? E aí, eu quero entrar com você num último tema aqui, que é de uma pesquisa, tá? Que eu trouxe, que é como lidar com as interrupções, né? Então, colocou essa pesquisa da Glória aqui, né? Da Glória Mark. Ela traz aí sobre o efeito, né, individual, né? Sobre as interrupções e as distrações durante o local de trabalho, né? E aí, ela trouxe dentro desse estudo, né? Não só ela, mas a Mary, que eu não sei ler o nome, a Chance, também, que eu não sei ler o resto do nome, né? Elas lá da Universidade de Califórnia, da Irvine, né? Então, eles trouxeram uma coisa que era interessante, né? Dentro dessa pesquisa, né, eles observaram que 44% das pessoas, né, tinha uma interrupção. Como é que eu coloco essa interrupção? Essa cedilha, né? Tinha uma interrupção do próprio chefe. Imagina, a pessoa ia trabalhar e observava que 44% das vezes que ela ia começar a trabalhar, o chefe ia lá e interrompia ela, né? E a coisa que foi mais bizarra nessa pesquisa é que, na realidade, essas pessoas só conseguiam trabalhar em média de 3 a 5 minutos. Olha que louco. Porque quando elas sentavam, passando de 3 a 5 minutos, ela tinha algum tipo de interrupção ou distração, né? Distração seja lá no caso do chefe, ou também pelo e-mail, ou pelo WhatsApp, né? Enfim, por várias outras coisas, né? E o que é importante, né, desse estudo, né, para mostrar justamente isso, que às vezes a gente senta para fazer alguma coisa, mas quando a gente observa, né, em termos de interrupção, cara, a gente tá ficando, na verdade, só 3 a 5 minutos focado, e aí aparece aquele plim do celular e você para assim, só de você olhar para ver que teve, né, você já perdeu o seu foco aí, tá? Então, em média, aí, 3 a 5 minutos você tá focando na atividade, você sempre vai ter interrupção, e aí você vai voltar lá naquele comecinho que eu falei sobre a sua energia, né, que a sua energia vai diminuindo, e aí você não consegue manter o foco e ter uma produtividade. E lembre, se você ficou sentado aí mais de 1 hora, né, 1h30, o seu corpo já tá cansado, você já tá querendo andar, já tá querendo sair, sua bunda já tá doendo, então você vai sair, porque você não aguenta mais, você vai dar uma volta e aí você perdeu tempo, né? Então, no final, se você de 3 a 5 minutos, durante um dia de trabalho, 8 horas, as pessoas tinham em média de 3 a 5 minutos de foco e perdiam o foco nessa atividade, né? Então, o que traz também esse estudo? Esse estudo traz uma reflexão sobre como você pode fazer situações aí para evitar essas distrações, né? Então, primeiro, você pode, por exemplo,
no celular, né? Não sei do Android, mas no iPhone, tem o modo foco lá. Que aí dentro do modo foco, você consegue permitir, por exemplo, quem te manda mensagem. Só, no meu caso eu sou casado, mas a minha esposa, a minha irmã. Eu não sei escrever mais irmã. Nossa, eu sou muito analfabeto, né? E os meus pais. O resto, durante aqueles minutos, né? Que eu vou colocar lá, durante os 25 minutos, né? Que eu vou colocar no modo foco. Eu não vou receber notificação de ninguém, tá? Então, no celular tem isso, acho que no Android tem. Mas se não tiver, uma outra alternativa, né, pra você, é pegar o seu celular e colocar, por exemplo, dentro do guarda-roupa, né? Coloca aqui. Colocar lá dentro do guarda-roupa, né, nesse período que você vai estar focando. Ou, por exemplo, colocar dentro da mochila. Em algum lugar que fique longe, longe de você não poder ver e você também não poder mexer no seu celular, tá? Algum lugar longe aí que você não consegue mexer no seu celular, para você conseguir manter o foco aí de 25 minutos, né? Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, colocar na parede, né? Eu fazia isso no meu quarto, às vezes, e aí esse estudo trouxe, eu achei interessante, porque eu fazia isso, mas sem prestar atenção, né? Que coloca um cartaz na porta, né? Você coloca um cartaz na porta e coloca assim, eu colocava, era estudo pleno, né? Você pode colocar assim, momento. Deixa eu não sei escrever momento. Momento. Foco. 25 minutos. Então quando você faz isso, né? Você coloca lá no seu quarto, fecha a porta, coloca lá, momento foco 25 minutos. Ou seja, em 25 minutos, você conversa com as pessoas, sua fala, quando eu colocar, por favor, não me interrompa, porque eu tô em 25 minutos de foco, eu não vou responder. A não ser que seja uma emergência, aí sim, mas fora isso, não me chama. Então é uma forma de você manter aí o foco, tá? Manter aí, pregar na sua porta e as pessoas te respeitarem pra você passar esses 25 minutos. Depois dos 25 minutos, você vai lá, tira o cartaz, né? Ou você abre a porta do seu quarto, ou do escritório que você estiver estudando, onde é que você estiver, você abre a porta, aí a pessoa vai chegar e vai saber, né? Que você não tá naquele momento. E na hora que você for voltar para os outros 25 minutos, você fecha a porta de novo. Ou você sai do ambiente, né? Nesses 5 minutos você sai, dá uma volta, uma caminhada e depois senta de novo. Beleza? Então isso aí é um método, e eu fazia isso, né? Eu colocava lá no meu quarto, na porta do meu quarto, e aí as pessoas não batiam na porta, não chamavam, né? Era uma forma que eu conseguia aí ter esse momento de foco. Beleza? Então acho que é isso de atividade aí que eu quero que você faça aí, né? Até a nossa próxima aula, né? Então, primeiro, eu quero que você consiga elaborar aí uma lista. Na verdade, você vai implementar a técnica Pomodoro uma vez ao dia. Então lembra aquela atividade é mais importante? Então, essa atividade que você julga ser a mais importante no seu dia, que você tem que fazer naquele dia, você vai usar a técnica Pomodoro aí na atividade mais importante. E você vai fazer isso aí todo dia, tá? Então todo dia você vai usar a técnica Pomodoro na sua atividade que é a mais importante, né? Você vai usar a técnica. O que é a técnica? Lembra? 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa, mais 25 de foco, mais 5 de pausa, mais 25 de foco. E aí por último, você vai fazer o quê? Não tem 1, 2, 3, 5 de pausa, mais 25 de foco, e aí sim você vai dar o quê? 30 minutos de pausa. Beleza? Então, só pra gente começar, pra você entender como é que funciona, como é que é isso, você vai fazer essa técnica, a técnica do Pomodoro, né? Então essa técnica aqui, você vai usar ela o quê? Você vai fazer ela uma vez ao dia só, naquela atividade que você julga mais importante, né? Ou seja, se a sua atividade demora 30 minutos, beleza, você vai utilizar só meio período aqui. Não, minha atividade demora
sei lá, demora 1 hora pra fazer, então você vai usar o quê? 1 hora, então você vai usar a técnica aqui, ó. Entendeu? Você vai adaptando a técnica aí pro seu dia a dia, tá? Se a sua atividade demora 2 horas, você faz. Se a sua atividade demora 3 horas, você vai fazer isso aí, vai dar pausa de 30 minutos e depois vai voltar pra mais 25 minutos até finalizar a sua atividade, beleza? É só pra você introduzir, pra você se familiarizar e sentir como que você vai evoluir com a técnica Pomodoro, beleza? Mas essa atividade é isso que eu quero de você, que você agora entre em ação, né? Pega aquela atividade mais importante que você utilizou lá na técnica 80-20, né, a de Pareto, conseguiu linkar aí as atividades mais importantes do seu dia, vai pegar a mais importante e agora vai começar a aplicar a técnica Pomodoro para fazer aquela atividade, certinho? Então é isso, é bastante tempinho da nossa aula, mas é isso, espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado dessa aula, né? É uma aula um pouco mais técnica, né? Só para tentar te explicar aí mais como é que você pode utilizar a técnica Pomodoro. Depois você pode buscar aí no próprio YouTube também, tem várias outras explicações, técnica Pomodoro. O importante é introduzir essa técnica aqui para você começar a aplicar aí na sua vida e ter mais foco, sentir um pouco mais de produtividade, tá bom? Espero que você tenha gostado, é isso aí, se você gostou, deixa o joia, deixa o like, escreva nos comentários se você fez a técnica, se não fez, se você já conhecia, se você não conhecia a técnica, se você tem uma outra técnica também, como sugestão aí, para umas outras aulas, vou pesquisar, vou implementar na minha vida, se der certo, mais pra frente eu faço uma aula sobre essa técnica sua, que você sugeriu. O importante é que juntos aqui a gente encaminha, vai pra frente, a gente consegue fazer, a gente consegue lutar, né? Contra uma medicina cheia de pressão que você não tem tempo, e o objetivo é essa medicina sem pressão que a gente consegue batalhar e vencer e extinguir a ansiedade, a depressão, e juntos a gente consegue ir mais longe. Ainda é o meu objetivo é que eu consiga, que nós consigamos juntos nunca mais ouvir um quadro, uma situação, um porquê, enfim, uma notícia aí de alguém que era um acadêmico de medicina e não aguentou, não suportou a pressão, não deu por vários outros motivos e chegou a se matar, né? Chegou ao suicídio aí, e eu não quero mais, nunca mais mesmo ver essa história aí no nosso meio acadêmico, tá? No meio da medicina. Então esse é o meu papel, meu objetivo, eu tô tentando fazer de tudo aqui para ajudar você a conseguir, né, a conquistar aí uma medicina sem pressão, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado mesmo. Entra aí, ó, aqui embaixo vai estar os links, as fontes aí, tá? Da nossa aula, vai estar também o link aí do cronômetrozinho lá do Pomodoro, tá? Você vai acessar, entrar no computador, vai colocar aí Pomodoro, técnica Pomodoro, vai estar o link aqui embaixo, e aí você clica nele, que vai chegar lá o timezinho, é só você adequar ali o time certinho, com seus tempos, e colocar que você vai conseguir aí desenvolver essa atividade, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço, até a próxima aula, adeus!